Olá, meus amigos. Nós vamos fazer agora o exame da jurisprudência do TST, súmulas e OJs, orientações jurisprudenciais, mas na parte de direito processual do trabalho. Mas antes de começarmos, um lembrete importantíssimo ao amigo. Não esqueça que muitas vezes você vai achar, e é normal isso, que determinada súmula, determinada OJ, ela é, digamos assim, não condizente com a legislação. Ela é absurda. Eu também acho, todos nós achamos, todos nós temos essa opinião. Mas não esqueça, amigo, o seguinte, quando você faz um concurso público, não importa isso. O que interessa é a posição tomada pelo STF, a posição tomada pelo TST, essa é a que interessa. E cuidado até com o seguinte, às vezes você lê em determinado doutrinador uma opinião contrária à súmula do TST, que até lhe convence que realmente a súmula está errada. Pouco importa, para efeito de concurso público, fique sempre com a súmula, ok? Visto isso, podemos começar. E falamos de início sobre a questão da competência. Vamos abordar os verbetes que tratam sobre competência, mas vamos buscar o primeiro deles fora, na verdade, do TST. Vamos buscá-lo no STJ, porque é o tribunal competente para dirimir conflitos de competência entre juiz de trabalho e juiz de outra esfera. Pois bem, vamos encontrar na súmula 10 do STJ uma regra importantíssima, que diz assim: instalada a junta de conciliação e julgamento, e vejam, hoje nós devemos atualizar, a época junta, hoje vara do trabalho. Então, atualizando fica assim: instalada a vara do trabalho, a competência imediatamente passa para a vara do trabalho, em relação às causas trabalhistas. Vejam, mesmo aqueles processos já sentenciados pelo juiz de direito e que estavam em fase de execução. Só para que nós lembremos, o artigo 112 da Constituição diz que, onde não houver vara do trabalho com jurisdição, o juiz de direito poderá exercer a jurisdição trabalhista. Então, é para esse caso. O juiz de direito já havia até sentenciado, o processo já estava em execução. Pouco importa, instalada a vara trabalhista, imediatamente a execução vai prosseguir perante a vara trabalhista. Nós tivemos várias novidades sobre competência lá na emenda constitucional 45, que é de dezembro de 2004. Né? Algumas dessas inovações trazidas pela emenda, nós vamos abordar agora, por exemplo, súmula 367 do STJ, tá? A competência que foi trazida pela emenda 45 não se aplica aos processos que já estavam sentenciados. Por exemplo, a competência para analisar conflitos entre empregado e empregador, referente a acidente de trabalho, quer dizer, a responsabilidade civil de acidente de trabalho, anteriormente à emenda 45, era da competência da Justiça Estadual. Os processos que estavam na estadual, pouco importando quando foram ajuizados, e que não estavam sentenciados, vieram para a Justiça do Trabalho. Mas aqueles processos já sentenciados, esses prosseguiram com a sua execução lá na Justiça Estadual. Na verdade, essa súmula 367 do STJ foi uma regra de transição. A emenda não disciplinou o tema, mas o volume, a enxurrada de processos que viria para a Justiça do Trabalho seria algo assim quase que insuportável. Então, o Supremo Tribunal Federal criou essa regra de transição que acabou se transformando na súmula 367 do STJ. Uma outra novidade, essa talvez a mais significativa trazida pela emenda 45, foi naquilo que se refere à questão exatamente, mencionamos há pouco, do acidente de trabalho, danos decorrentes do acidente de trabalho. Só para que nós possamos nos posicionar sobre o tema, vamos lembrar de uma coisa. Na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 28, quando é mencionado o direito do trabalhador à proteção, ao seguro contra acidente de trabalho, há duas espécies de responsabilidade que são estabelecidas, não é verdade? Existe a responsabilidade previdenciária, essa não é da competência trabalhista, a disputa em relação ao INSS, que, por exemplo, não quer reconhecer que foi acidente, mas existe uma outra responsabilidade, que é a responsabilidade civil do empregador, quando este agiu com dolo, culpa e causou o acidente. Essa responsabilidade civil é que passou para a competência da Justiça do Trabalho. E nós vamos encontrar diretamente a súmula vinculante número 22 do Supremo Tribunal Federal.
Diz a súmula vinculante 22 exatamente que a Justiça do Trabalho é competente para julgar questões sobre danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho. Mas esses danos morais, repito, que sejam ação do empregado contra o empregador, onde se impute responsabilidade ao empregador. Inclusive, aquelas ações, olha a regra de transição aqui aplicada, inclusive aquelas ações sobre o tema ajuizadas antes da emenda, mas que ainda não estavam sentenciadas. Na súmula do TST, na súmula 392, para ser mais preciso, nós vamos encontrar um desdobramento disso aí, da súmula vinculante 22 do Supremo. A súmula 392 do TST esclarece de modo mais amplo que a Justiça do Trabalho é competente para instruir e julgar questões que versem sobre danos morais quando decorrentes da relação de trabalho. Vejam, amigos, só para deixar claro, essa súmula 392 do TST, ela é um pouco mais ampla do que a súmula vinculante 22 do Supremo. A súmula do Supremo se refere especificamente aos danos decorrentes da acidente de trabalho, até porque foi onde surgiram as dúvidas. A do TST é um pouco mais ampla. A do TST, danos em geral, tá? Por exemplo, o empregado que alega ter sido humilhado na empresa e pretende danos morais, competência da Justiça do Trabalho, sempre que esses danos decorrem da relação de trabalho, quer dizer, só ocorreram em virtude de haver uma relação de trabalho, ok? Ainda, lá na emenda 45, nós trouxemos algumas situações que se tornaram polêmicas. Surgiram súmulas depois canceladas, e aqui vai uma questão importantíssima, uma situação relevante. Cuidado, amigo, porque se você for dar uma lida em súmulas por uma CLT ou por um código um pouco defasado, você pode se confundir. Veja só, a súmula 366 do STJ trazia exatamente uma questão interessantíssima e de muita importância prática. Que é o seguinte, acabamos de ver que quando for acidente de trabalho, a disputa, o conflito entre empregado e empregador deve ser processado perante a Justiça do Trabalho. Mas o STJ trouxe a seguinte variante para essa situação, que era assim, se nesse acidente de trabalho o empregado vier a falecer, dizia o STJ na súmula 366, a viúva, os filhos ou o companheiro sobrevivente, quando forem ajuizar a ação, como não é o empregado que está ajuizando, e sim os sucessores, viúva, companheira, os filhos, nesse caso, a ação seria da competência da Justiça Estadual. Pois bem, essa súmula está cancelada, tá? Eu só estou mencionando para chamar muito a atenção, amigo, essa competência é da Justiça do Trabalho, não é da Justiça Estadual, tá? Houve o acidente. O acidente ocorreu porque havia o contrato de trabalho, havia a relação de trabalho. Pouco importa se quem vai ajuizar a ação é o próprio empregado ou, no caso dele ter falecido, é algum sucessor, os filhos, por exemplo. Pouco importa. Isso não interfere na competência, que continua a ser da Justiça do Trabalho, tá? Então, repito, cancelada a súmula 366 do STJ.